Som, tá legal? Bom. Bom, boa tarde. Tudo bem, gente? O pessoal tá chegando aí, vou esperar o pessoal se acomodar nas cadeiras. Tudo certo? Sejam bem-vindos à minha palestra. Bom, é a minha primeira vez fazendo uma palestra, então eu acho que eu queria primeiro agradecer vocês aí pela oportunidade. Mais próximo? Boa. Tava baixinho, né, gente? Tá vendo? Primeira palestra, tá vendo? Primeiro erro. Bom, é a minha primeira palestra e eu acho que eu preparei esse material com muito carinho aí para compartilhar com vocês hoje. Eu vou falar um pouquinho de gestão remota de times de desenvolvimento e eu até trouxe uma frase aqui para elucidar a minha primeira palestra, quem assistiu aqui o Homem de Ferro, o primeiro filme, ele fala, às vezes a gente tem que correr antes de andar. Então, eu acho que a oportunidade de fazer a minha primeira palestra aqui num evento como a Campus está sendo a minha oportunidade de correr antes de andar, então conto com a ajuda de vocês. A ideia é ser um bate-papo muito leve, quem tiver dúvida, quiser me interromper, fique à vontade, levanta a mão, a gente vai trocando aqui uma ideia e compartilhando um pouquinho de conhecimento aí. Bom, primeiro, quem sou eu, né? Da onde eu vim, como surgiu, do que se alimenta, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho da minha vida, né? Eu estudei no Instituto Federal de São Paulo, lá em 2008, terminei em 2010, ali 2011, mas já em 2010 eu comecei minha carreira com tecnologia. Eu sou casado com a Jéssica, minha esposa está ali, ela vai ficar louca que eu falei dela, ela ficou tímida, baixou a cabeça, minha linda esposa. Hoje ela está aqui como minha fotógrafa, mas é a minha companheira. Eu sou pai da Lorena e da Nina. Lorena tem 7 anos, a Nina tem 4. É um grande desafio ser pai de 2 meninas, mas mesmo assim a gente estava achando a nossa vida um pouco pacata, e aí a gente resolveu adotar um cachorro. A gente adotou o Todinho, que a gente chama de Todd maluco, mas é o nosso cachorro, e a gente achou que ainda a nossa vida estava um pouco pacata, e aí a gente resolveu adotar um gato, e aí minha esposa adotou 2 gatas, porque elas eram irmãs, não podia se separar. E aí a nossa vida começou a ficar divertida depois disso aí. Imagine a correria. Minha esposa, ela é supervisora de produção executiva na Disney. Nós dois temos uma carreira bem corrida, é um desafio muito, muito legal, mas tem dado certo até o momento. A gente está sobrevivendo, estamos aí vivo e aprendendo um pouquinho. Eu trabalho com desenvolvimento de software há 13 anos. Eu passei por algumas empresas, eu até coloquei aqui embaixo algumas empresas que eu trabalhei, Antena 1, o grupo Night Health Group, que é dona da Mil. Passei pelo UOL, Solera, e hoje eu estou na Editora Globo. E eu gosto muito de dizer que eu sou um desenvolvedor de software. Eu sou um desenvolvedor até hoje, mas eu estou como gerente de engenharia de software. Por que eu gosto de trazer isso, né? Porque eu acho que o desenvolvedor, e quem aqui ou está começando, ou já está há um bom tempo na carreira, sabe que é algo que é de você ali. Você é um desenvolvedor. Você gosta de resolver problema. Você gosta de tomar café e alguém chegar ali, você colocar seu fone de ouvido e resolver um problema. Então é assim que eu continuo trabalhando até hoje. Eu faço uma gestão muito próxima do meu time ali, muito dentro, entendendo o que a gente precisa desenvolver, como a gente precisa desenvolver, participando das soluções, aprendendo todo dia, desde o estagiário ao dev senior, ao arquiteto, ao DevOps. É algo que eu gosto de participar e estar ali no dia a dia, né? Então eu gosto de dizer que eu estou como gerente hoje, mas eu sou um desenvolvedor. E o que eu preparei para a gente hoje aqui? Com esses meus 13 anos de carreira, eu desenvolvi o melhor modelo de gestão de times de desenvolvimento num ambiente remoto e a melhor trilha de carreira que vocês já viram.
eu acho que é Naldo um pouco, né, gente? Acho que não é muito a real, acho que isso que eu quis dizer, porque se eu dissesse isso para vocês, vocês iam olhar e falar para mim, o cara tá louco. Cada um aqui é diferente, cada um tem uma carreira diferente, uma vida diferente, um objetivo diferente, partiram de lugares diferentes, trabalham em times diferentes, com objetivos diferentes. Então, se eu dissesse aqui que eu tivesse um modelo, eu acho que isso é muito pretensioso da minha parte. Mas o que eu queria compartilhar com vocês é o que eu vivi, sabe? E às vezes uma pequena parte da minha carreira, do que eu tenho para falar aqui, vai fazer sentido para um ou para outro. Você vai falar, pô, acho que eu passei por isso. Ou, cara, eu acho que eu gostaria de passar por uma experiência dessa. Então eu trouxe aqui para a gente compartilhar alguns modelos de gestão de carreira, algumas práticas que eu adotei. Mas eu não trouxe isso aqui no by the book, tá? Eu não vou falar de onboarding, ou de pair programming, do jeito, ou de job rotation, do jeito que são essas práticas, né? Eu vou falar das minhas experiências e como eu adaptei essas ferramentas para me ajudar no meu dia a dia. Então, acho que foi isso um pouquinho do que eu quis trazer. Eu quis tentar trazer também um pouco de ilustração para esses modelos. Eu vou, ao longo da minha fala aqui, vocês vão ver que eu vou trazer referências de filmes, algumas coisas. Quem não assistiu, aí eu não vou perder a amizade, porque eu só trouxe coisa aqui que todo mundo deveria ter assistido, porque são conteúdos de muita qualidade. Então eu vou começar falando um pouquinho do onboarding, e eu vou falar do onboarding do nosso amigo da vizinhança, o Spider-Man. Bom, quem aqui assistiu Guerra Civil sabe que o Spider-Man foi recrutado pelo time de desenvolvimento chamado Vingadores, pelo líder do time, Tony Stark. E ali a gente faz um modelo de onboarding do time do nosso querido Peter Parker no time que, se a gente for raciocinar, ele era novo, estava começando na carreira ali de super-herói, e o primeiro desafio do Peter Parker foi o quê? Conter o Capitão América, cara. Meu, que desafio, né, gente? E digo mais, assim, será que deram o contexto para ele do objetivo? Era para matar o Capitão América? Não, né, gente? Não era uma briga ali, era uma briga ali meio de ciúmes do pai ali com o Tony Stark versus discordar um pouquinho, versus questão de liderança. Então eu queria trazer um paralelo desse ponto do filme, trazendo um pouquinho da minha vida. Eu cheguei na Editora Globo em julho de 2020. Bom, aqui todo mundo deve lembrar o que aconteceu em 2020, ali em meados de março, a pandemia. A gente teve que ficar trancado em casa, passou por tudo e ainda estamos em pandemia, né? Acho que a gente já evoluiu bastante, graças às vacinas, graças a todo o esforço que a gente teve, mas eu resolvi trocar de empresa bem nesse momento. E foi um momento extremamente novo para muitas empresas, para muitos lugares. Eu lembro de quando eu estava lá na Solera, ainda antes de mudar para a Editora Globo, e quando a gente foi anunciar, não existia home office lá na Solera. A gente trabalhava 100% no escritório. E aí, quando o time de gestão foi anunciar que a gente ia para o remoto, o discurso era, não vai funcionar, vocês vão ter que ter paciência, trabalhar em casa não é home office, é o dorme office, então vocês vão ter que ficar atento. E na verdade a gente é muito resiliente, né? A gente foi aprendendo como trabalhar, a gente foi se ajustando. E se a gente for olhar hoje, acho que às vezes muitos daqui se pensam, por que a gente não adotou o modelo híbrido antes? Por que a gente tem que fazer, a gente tinha que trabalhar no escritório? Tantas mentes brilhantes aí que estão no Nordeste, no Sul, no Centro. Você está trabalhando aqui para uma empresa num outro país, ganhando em dólar. Se alguém tiver indicação aí, eu estou aceitando também, tá? Um trabalhinho em dólar. E aí, quando eu cheguei na Editora Globo, foi um grande desafio para mim, porque eu fui para ser tech lead de um time de revistas,
Então, a gente cuidava das 18 revistas da Editora Globo, Autosport, Época Negócios. E aí talvez vocês estão se perguntando, quem não conhece tanto, eu falar, mas Diegão, o que você vai fazer na revista, cara? Fazer edição para fazer o print da revista? Não, a gente tinha revista online, a gente está passando por um processo de modernização e de migração para a web. Algumas revistas já nem são mais revistas. A gente tem alguns produtos que são 100% web. E eu cheguei, e aqui eu vi alguns colegas do Grupo Globo aqui, em outras palestras, ou participando. Quem talvez já teve um contato com o Grupo Globo, sabe que as tecnologias que a gente usa no grupo, elas são extremamente internas, ou extremamente adaptadas para o grupo. Então, a gente usa lá o Tsuru como reverse proxy. A nossa cloud era lá, na verdade, o nosso data center da Globo. Como a gente usa o Python lá dentro é diferente, como a gente usa o React lá dentro era diferente. Então, imagine eu chegando novo, num ambiente remoto, para ser referência técnica do time. Eu não era referência técnica de ninguém, na verdade, né? Na verdade, eu estava lá para aprender com eles. E aí, nos 2 primeiros meses de trabalho, eu lembro que eu falava para minha esposa, que ela está odiando que eu estou mencionando ela na palestra aqui, mas eu vou continuar fazendo isso um pouquinho. E eu falava, amor, segura aí um pouquinho o cartão de crédito, porque eu acho que eu não passo nem da experiência, cara. Acho que não vai dar certo, não. E aí eu fui adotando algumas técnicas que eu vou passar aqui um pouquinho mais para frente, mas eu acho que eu queria voltar um pouquinho no onboarding, que é, quando você chegou na empresa, o pessoal te passou qual que era o desafio, te falou o que o time tinha que entregar, qual que eram os objetivos do time, da squad, qual que era o objetivo da empresa, te deram as ferramentas necessárias, e acho que aqui a gente está falando de gestão, mas é de responsabilidade de você chegar a questionar também, né? Por que vocês precisam de mim? Por que eu estou fazendo isso aqui? Como é que a gente vai monetizar? A gente vai... Essa demanda que eu estou fazendo é o quê? Para agradar o CEO? É para agradar o gerente? Não, ela vai ter um impacto lá na frente, a gente vai ter mais clientes. E aí a gente foi observando, eu fui observando na minha carreira que a gente não tinha isso lá. E aí foi algo que a gente tem muito defeito lá, nesse aspecto, tá? A gente está melhorando, a gente está evoluindo, mas a gente começou a olhar um pouquinho, e não só para quem estava chegando, mas para quem já estava lá um bom tempo. Às vezes você está lá 1 ano trabalhando na sua empresa, o pessoal passa a demanda, você põe seu fone, você entrega, você faz seu planning poker, você fala lá quantos pontos você vai para aquela demanda, se ninguém falou nada, você joga um pouquinho a mais para você ter um tempo de jogar um videogame no final do dia, e você segue a vida, entendeu? Então, acho que a gente precisa buscar um pouquinho mais de contexto. Por que eu estou fazendo isso? Questionar. Eu queria trazer um pouquinho, e aí eu queria trazer aqui uma outra técnica que me ajudou muito no princípio da Editora Globo, principalmente no ambiente remoto, mas não no modelo do pair programming, que é você ir lá programar, cada um faz uma parte do código, um analisa, outro faz. Mas estar junto com alguém ali naquele desenvolvimento, sabe? Porque você está ali na sua casa, fazendo uma tarefa, escrevendo um código com o seu fone ali, mas, a solução que você está adotando é a melhor, está vendo que você está com dúvida, e não dá para você simplesmente levantar e ir na cadeira do lado ali, né? Às vezes, eu era novo, eu não conhecia ninguém, como é que eu ia aprender? Então, eu trouxe aqui o Toy Story, que foi, para mim, um dos melhores dramas da história. Quem não chorou em Toy Story 3, provavelmente não tem coração, e o 4 eu achei que foi extremamente desnecessário. Então, eu acho que... Mas eles tinham uma metodologia lá, que era o parceiro de mudança. Não sei se vocês, quem lembra aí, né? O parceiro de mudança. Se você não tem, arranje. E aí a gente teve um exemplo muito grande ali de parceria entre o Woody e o Buzz, que no começo foi muito atrito, eles tinham objetivos diferentes. O Buzz era o cara novo que chegou, cheio de interesse, cheio de vontade de mudar ali o quarto do Andy, né? E na verdade ele nem acreditava que aquilo ali era o lugar dele. Então eu acho que você está junto, e aí faça o pair. Algumas empresas chamam de buddy, outros chamam de padrinho. Mas assim, eu acho que você se conectar com alguém, pensar junto. E, gente, câmera aberta, de camiseta, por favor. Acho que ninguém
necessário ver você sem camiseta ali trabalhando. Mas eu acho que assim, trabalhe junto. Exatamente, né? E aí então eu peguei alguns exemplos que assim, é bom você estar junto, para você passar o conhecimento, para você entender. E às vezes é uma troca muito legal. No meu exemplo, eu era o líder, mas eu fiz para programa, eu sentei com o estagiário, com o dev júnior, com o dev sênior, com o pleno. Falei, gente, deixa eu programar junto com vocês. Eu só vou ser referência desse time se eu souber o que esse time está fazendo, se eu aprender as tecnologias. E, de novo, voltando no ambiente da Globo, nossas dúvidas não estão no Stack Overflow. Não consigo jogar no Google e falar, como que eu subo uma aplicação no Tsuru. Algumas empresas até, o Tsuru é uma ferramenta de código aberto, talvez algumas empresas usem, muito poucas. Então eu trouxe aqui essa experiência que eu acho que assim, para mim teve muita evolução, acho que foi muito bom, me ajudou a evoluir muito na minha carreira lá dentro. Eu consegui me tornar uma referência técnica depois de um bom tempo, mas a princípio foi muito difícil e a gente não tinha essa forma de trabalhar lá dentro, né? Então acho que eu queria trazer esse ponto, assim, se vocês não fazem hoje na empresa que vocês trabalham, ou se você chegou num lugar novo e você viu que não tem, pergunta, quem pode ser meu padrinho aqui na empresa, que vai ficar comigo pelo menos um tempo, para eu conseguir entender os processos que acontecem aqui dentro. E aí, por último, eu trouxe aqui de novo o nosso amigo da vizinhança, para falar um pouquinho sobre job rotation, mas não o job rotation no padrão que a gente vê nas empresas, que eu fico um tempo num time, aí vou para um outro, trabalho numa área, vou. Na verdade, aqui eu estou falando um pouquinho eu quero trazer um pouquinho de job rotation que a gente traz no protagonismo que você tem ali no ambiente de desenvolvimento. Se a gente trouxer o Peter Parker do filme do Guerra Civil e o do último filme dele, Longe de Casa, que depois que a gente não tem mais o Tony Stark ali para ser o dev sênior do time dele, ele teve que assumir o protagonismo, né, cara? Ele teve que mostrar o que eu vim fazer aqui, né? Qual que é o meu objetivo? Agora eu vou dar minhas opiniões, porque assim, você está ali às vezes, num ambiente de desenvolvimento, e quem aqui trabalha sabe, que aí na hora de você estimar uma demanda, se alguém aqui conhece, eu vou usar alguns exemplos, se alguém não souber, depois me pergunta no final, eu explico, mas a gente usa Scrum lá, e aí você vota por um ponto na quantidade que você acha que aquela demanda tem de esforço. E aí você, dev júnior, você vai lá e fala que aquela demanda é muito simples, mas você vê o sênior falando que a demanda é muito difícil, você toma aquele susto, fala, eita, se o cara que é a referência falou que é difícil e eu estou falando que é simples, ou ele quer jogar videogame à tarde, ou eu estimei errado. Mas quando você não tem essa referência, na verdade é você ali. Se você estimou pouco, o que você vai fazer? Cara, eu preciso entregar isso de uma maneira simples, porque eu me comprometi com o time falar. Então aí você assume o protagonismo do time, né? Você tem a oportunidade. E você também, quando você troca de time, vai para um outro, às vezes você é um cara sênior ali num outro time, você chega num outro time com o mesmo contexto que eu tinha. Você conhece as ferramentas, você não sabe como o time funciona, como a gente evolui no time. Então eu trouxe aqui o Peter de novo para falar que ele assumiu esse protagonismo no Longe de Casa. Ele foi ali, ele se tornou o dev sênior. Ele fez umas cagadinhas lá, se alguém assistiu sabe, mas depois ele corrigiu ali no final. Depois ele mostrou para que ele tinha vindo. Então acho que assim, é isso. Mostre um pouquinho da capacidade que você tem. Não se esconda atrás do Tony Stark. Não se esconda atrás do dev sênior aí do seu time. Coloque, se você acha que aquilo é simples, que dá para ser feito de uma forma, vá lá e dá sua opinião, cara. Se você também está achando que você está num lugar que às vezes você já cumpriu o seu dever, fale com o seu gestor antes de procurar no mercado. Fala, pô, eu estou infeliz aqui, eu não gosto mais de trabalhar com Python e agora eu quero trabalhar com aplicativo, cara. Eu vejo muita gente do meu time falando assim, que eu geralmente sempre quando a pessoa sai, que eu pede para sair, eu vou lá e faço uma entrevista, quero saber o que está acontecendo, e ele fala, eu estou indo embora que eu quero trabalhar com aplicativo. Aí eu falo, caramba, cara, tinha uma vaga no time de aplicativos aqui, cara. O cara foi embora para outra empresa.
para trabalhar com aplicativo. Então, assim, pergunta para o seu gestor, assim, sabe? Eu quero um novo desafio. Eu quero aprender mais, eu quero me desenvolver mais. O que eu preciso para me desenvolver mais? O que eu preciso para ser um desenvolvedor lá no time de aplicativo? Como que funciona aqui para eu trocar de time? Para mim, foi extremamente importante fazer isso. Eu saí do time de revistas, que eu comentei para vocês, depois de mais ou menos um ano, fui para o time de jornais, e aí comecei a cuidar do Globo e Extra, que são 2 jornais que a gente tem na editora. Cheguei num time totalmente diferente, tive que aprender tudo de novo, agora, claro, de uma forma mais rápida. Depois de um tempo eu virei gerente, mas eu era muito conhecido na editora Globo como Severino, e aí eu acho que aqui, cara, eu coloquei uma linha de corte nessa piada aqui, cara, porque nem todo mundo vai lembrar o que era o Severino. O Severino era o Faz Tudo, tá, gente? A galera que é depois de 2000 aí, que não assistiu o nosso grande programa, o Zorra Total, a gente tinha o Severino, que era o cara Faz Tudo. Então eu era conhecido como Severino. Por quê? Eu era muito curioso. Se alguém precisava de ajuda, eu estava lá. Sabia nem se eu ia ajudar, mas eu estava lá. Estava lá. Está rolando a reunião, eu estou lá. Está fazendo o que aqui? Estou aqui. Precisar, eu estou aí. Chama aí, eu estou aí. Mas eu queria também passar um recado para a gente, assim, e aí trazendo um pouquinho da minha experiência, do que eu tenho observado, dos desenvolvedores que têm chegado, principalmente o público mais jovem, a galera mais jovem, gente. Eu acho que tudo isso que eu trouxe aqui fez sentido para mim, talvez faça sentido para você, mas eu acho que a gente tem que começar a pegar um pouquinho mais leve com a gente mesmo, sabe? Eu percebo que a gente se cobra muito, e as coisas elas podem ser mais simples, sabe? A gente pode ter a oportunidade de tocar a vida de uma maneira mais simples. E aí eu aprendi uma coisa com uma grande mulher, que na verdade é minha filha, a Nina, linda, que chegou da escola há umas semanas atrás, fez isso aí na sala de casa e falou: pai, relaxa, papai, vamos relaxar. Eu estava louco esse dia, um monte de reunião, um monte de coisa acontecendo, e eu falei: relaxa, relaxa, as coisas vão acontecer, tudo no seu tempo. Às vezes a minha carreira é diferente da sua, a minha evolução é diferente da sua, da outra. O que é evolução para mim é diferente do que é evolução para você. Então eu acho que, gente, trazendo um pouquinho aí para o final da apresentação, eu queria trazer esse pensamento da Nina, que me ensinou muito esse dia. E aí, fazendo um paralelo, a Nina é a Dev Júnior lá de casa, né, cara? Ela é a mais novinha, acabou de chegar. E ela me ensinou, o gestor da empresa chamada Minha Casa, ela me ensinou: pai, calma, fica tranquilo. Então, gente, calma, fica tranquilo, tudo vai dar certo. E aí, como eu trouxe a Nina na minha apresentação, eu não podia de trazer o restante da minha família, que é a minha squad lá de casa, como eu disse, minha linda esposa, minhas 2 filhas, o Todd maluco, dá pra ver que ele tem cara de maluco, ele é um cachorro muito legal, mas ele é meio tantã mesmo. A Nana e a Manu, e eu gostaria de agradecer vocês por hoje. Se tiverem dúvidas, estou aqui à disposição, e muito obrigado, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Ei. Alguém tem alguma dúvida? Oi, vamos às perguntas aqui. Vamos seguindo aqui, tá bom, Diego? Olá, meu nome é Patrícia, prazer. Eu gostei da sua fala, eu já aplico algumas coisas na startup que eu trabalho, só que a parte ali do remoto, que eu tenho gente dev espalhado no Brasil inteiro. Minha startup fica nos Estados Unidos, mas eu tenho um grande problema, e você falou nele, mas falou rapidinho, eu queria que você falasse um pouco mais. Câmera ligada. Câmera ligada. Por que isso é um problema no mundo? As pessoas são tão lindas, né? Por que não quer aparecer na Exato, câmera? exato. Né, Me fala as coisas que você faz e como você lida com isso. Existem momentos que, ok, né? Eu acho que não precisa ficar o tempo todo, mas em quais momentos, né, você explora isso, enfim? A gente tem algumas... A gente gosta sempre de deixar muito livre, assim, para os times decidirem qual que é o modelo que a gente vai aplicar.
Mas a gente, observando você falando mesmo, a gente percebe que o corpo fala também, né, gente? Então, assim, quando você está com a câmera ligada, você se expressa, você fala com o corpo. Então, acho que esse é o principal. Eu acho que tem modelos, por exemplo, às vezes a gente faz a dele, tem times que faz as dele ali 9 horas da manhã, todo mundo sabe que 9 horas da manhã, para a galera mais nova, é madrugada, então a galera não quer abrir a câmera. Mas, gente, uma reunião que você precisa, ou pelo menos na hora que você vai falar, sabe? Pô, eu vou falar a minha parte, eu preciso saber se você tá tudo bem com a sua demanda. Então, acho que a gente sempre orienta justamente levando por esse viés, sabe? Gente, o corpo fala também. Então, assim, abra a câmera, mostre para eles. A gente não obriga ninguém, claro, todo mundo tem, cada um tem o seu momento, mas principalmente por 2 motivos. Vou até trazer um paralelo de hoje, eu estava aqui, era 12h15, e não tinha ninguém aqui. Aí minha esposa falou, você vai fazer a palestra só para mim. E aí eu falei assim, e aí eu fiquei com isso na minha cabeça. Eu falei, não, eu não vou fazer a palestra para ela, eu vou fazer uma palestra para as pessoas com câmera desligada. Não vai ser legal? Não, mas a galera vai estar com a câmera desligada, entendeu? Porque estão filmando ali, uma hora vai aparecer, uma hora as pessoas vão ver. E aí vocês foram chegando, fui ficando mais tranquilo, desbloqueei um novo medo hoje que eu não tinha, que é fazer uma palestra para ninguém, mas eu acho que é trazer um pouquinho disso, assim, sabe? Humanizar um pouquinho o time, gente. Abra sua câmera, o seu amigo está falando ali, às vezes ele está falando para ninguém, sabe? Vamos humanizar o trabalho remoto, né? Porque acho que a gente tem que aproveitar os 2 mundos, né? O ambiente físico, ele é legal para a gente compartilhar, mas o remoto também pode ser. Então, a gente tem melhorado bastante lá na editora nesse sentido. Mais uma pergunta aqui, tá, Diego? Oi, meu nome é Lorena. Ah, Lorena, lindo nome. Como que você consegue fazer o job rotation com times muito pequenos? Quando você tem um squad mais remido ali, você não tem uma grande variedade de formas, né, de jogar. Como que você tem alguma outra opção ou você faz mesmo assim? Como que é isso? As nossas estruturas lá na editora, elas são bem enxutas, assim, eu considero. A gente tem times de produto e times multidisciplinares, né? Os times de produto, eles são 2 desenvolvedores, front-end, 2 back-ends, que na verdade os 4 terminam sendo full stack, mas 2 com perfil mais front-end, 2 com perfil mais back-end, um analista de QA, um UX, um PO, um tech lead. Então já são times enxutos, né? Geralmente a gente, quando sai uma pessoa desse time, já é uma certa dificuldade. O que a gente tenta fazer é casar algumas trocas, tá? Então, exemplos que a gente faz. Por exemplo, eu tenho uma saída de um dev mais sênior num time ali que ele saiu para o mercado, alguma coisa. A gente senta e tem lá, a gente, como é jornal, a gente chama de mesão da redação. Então, a gente senta o time de liderança e fala, tá, alguém tem algum dev pleno aí, que tal, o famoso plenão, que está para quase chegar um sênior, que quer um desafio novo? E a gente vai fazendo uma dança das cadeiras e no final a gente promove o estagiário, entendeu? Então a gente sempre faz esse job rotation de uma maneira que não prejudique os times, na grande maioria das vezes. Sempre tem um estudo. Ou às vezes a gente repõe alguém na posição antes para vir para outro time, esse time fica ali um pouquinho mais inflado até a gente conseguir fazer esse handover e essa passagem para outro time. Então acho que esse é um modelo que a gente aplica lá. Mais uma pergunta aqui, tá? Oi, sou Janaína, sou servidora pública, sou também da área de TI. E quando a gente faz todo esse onboarding, que faz todo esse dever de casa bonitinho, e parece que nunca ouviu falar daquilo, a pessoa não integra, né? O que é que você sugere? Porque parece assim que a gente fica batendo na mesma tecla, lá vem falar o mesmo xaropinho de sempre. O que é que a gente pode fazer, talvez uma liderança situacional, como é que, quando esse onboarding é feito e que parece que a ficha não cai, o que é que você sugere? Olha, eu tenho 2 sugestões nesse aspecto. Na verdade, assim, até a gente estava conversando de novo com a minha esposa esses dias e ela me trouxe. A gente tem que, como gestor, eu acho que a gente tem que ser o gestor que o nosso liderado precisa. Não dá para a gente aplicar um único modelo de gestão.
Porque, de novo, é o que eu falei no início da apresentação, são pessoas diferentes. Então, o que eu acho que a gente tem que fazer é, se o nosso modelo de onboarding ele não serve para 100% dos casos, talvez a gente tenha que adaptar para aquele percentual que não foi efetivo, de uma maneira que seja mais próxima para ele. Vamos entender, por que você não entendeu, sabe? Vamos tentar voltar um pouquinho no tempo e entender por que você não entendeu. Foi a maneira que foi te passado, foi as ferramentas que a gente disponibilizou, foi o tempo. Tem gente que chega e amanhã tá codando ali já. Tem cara que chega em 2 meses e ainda está perdido. Eu era esse cara dos 2 meses. 2 meses lá no cartão de crédito, segura que vai dar ruim. Então eu demorei para ter. Também a gente não tinha um processo de onboarding mais estruturado. Hoje a gente tem um pouco melhor e continuamos aprimorando. E o segundo aspecto é, de novo, acho que assim, quando a gente tem processos, os processos servem para a gente seguir os processos. E se a gente entende que os processos eles não estão servindo, acho que a gente tem que reavaliar os processos. Talvez a gente tenha que dar um passo atrás. E existe um percentual pequeno, chamando assim, que não vai entender mesmo. Não adianta o que você faça, aí desapega, deixa o cara lá, vamos ver se ele pega no tranco de uma outra forma, dá uns desafios. E aí acho que um ponto é você dar um desafio maior do que talvez ele está preparado para te entregar. Porque aí talvez ele vai buscar esse conhecimento nas outras pessoas. Eu tinha um exemplo muito grande assim lá na Globo, um cara que não ia, e aí eu tinha um big problema, eu joguei no colo dele lá, falei, preciso resolver isso aí até amanhã, cara. Senão, o senhor vai descer aqui, vai... Vixi. E aí resolveu, cara. Eu acho que não foi ele que resolveu, mas resolveu, entendeu? Última pergunta, tá bom, Tinho? Claro. Tá bom. Olá, Diego, eu sou o Alisson. Passei a integrar tem 2 meses uma equipe de TI fazendo o serviço de analista de requisitos júnior. E aí você falou na sua palestra que você tem uma pessoa para ser seu espelho. E aí lá eu não tenho, porque sou só eu e não tem outra equipe. E aí o que você indicaria para eu buscar como espelho para tentar melhorar o meu ambiente e me adequar à equipe? Uma equipe enxuta, igual você falou, nós temos 2 back, 2 front, no máximo aí umas 7 pessoas, mais um gerente, um coordenador. Bom, ótimo ponto. Eu acho que o que a gente tem que tentar fazer, inclusive o que eu tentei fazer na minha palestra, é buscar um pouquinho de paralelo, tá? O Peter Parker, ele não é um desenvolvedor, na verdade, ele é um super-herói. Eu trouxe a realidade dele para a minha realidade. Eu acho que você pode tentar buscar um pouquinho disso, sabe? Não existe exemplos exatamente como o meu, mas tem outros times ali, né? Talvez interno ou externo. Deixa eu buscar, vamos ver como que o pessoal está fazendo em outros lugares. Tem vários podcasts que falam de onboarding, de buddy. Então, assim, deixa eu buscar referência na internet. Deixa eu ver como é que está funcionando nos outros times. Deixa eu fazer um paralelo entre o meu ambiente e o ambiente que eu consigo ter acesso. Às vezes ele é interno, às vezes ele é externo. Então eu daria esse conselho para você aí. Diego, agradecemos. Salva de palmas aí para o nosso... Eu que agradeço, gente. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns vocês. Parabéns aí. a todos. Ótimos comigo. Obrigado. E daqui a 5 minutos a gente já começa a próxima de 13 horas, tá bom, pessoal? Obrigado.